Fala pessoal, tudo bom? Pedro Ramuno aqui, sejam bem-vindos ao meu canal, Ramuno Academy, e o vídeo de hoje vai tratar sobre trade dress. E fique até o final do vídeo, que ao final a gente vai ter uma pequena surpresa, uma homenagem, uma comemoração, em razão dos mais de 500 inscritos que temos já aqui no canal. Então, trade dress é o tópico e vamos lá! O trade dress, então, ele acaba tendo relação com temas anteriores, que vão tratar sobre a identificação do empresário, da atividade empresária, do local onde o empresário exerce a sua atividade. O conceito de trade dress, ele surgiu nos Estados Unidos e ele é regulamentado pela legislação pertinente nos Estados Unidos, que é o Lanham Act. No Brasil, a doutrina que acaba complementando e definindo o que é trade dress, uma vez que inexiste legislação específica sobre o assunto. Trade dress é, aqui no Brasil, conhecido como conjunto imagem, roupagem externa ou ainda embalagem do produto, bem ou atividade que o empresário exerce. Não é propriamente uma marca, não é propriamente um desenho industrial, mas é caracterizado por outros elementos, visuais ou não, e que podem até mesmo englobar a forma ou modus operandi daquele empresário, sociedade empresária ou EIRELI exercerem a sua atividade empresarial. Se a gente for pegar alguns exemplos para visualizar melhor o que seria o trade dress, olhando primeiro só para elementos visuais, seria o caso de a gente pegar a loja do McDonald's, que vocês conseguem ver na tela. A loja do McDonald's, se eu retirar todo e qualquer referencial característico, marcário, mesmo assim eu ainda vou conseguir identificar aquele local pelos elementos visuais que eu tenho, materiais que eu tenho, como sendo o estabelecimento McDonald's. De igual forma, a gente consegue ver isso na loja da rede francesa Sephora. Tirando todos os elementos marcários, eu ainda assim consigo identificar e associar esse estabelecimento como sendo a Sephora. Ah, mas eu não consigo ver o nome. Sim, porque o trade dress não é o título de estabelecimento. Você identifica isso pelas cores utilizadas, a composição das gôndolas, a forma como isso está disposto, todo o conjunto de elementos visuais ou não visuais, como a gente vai ver em breve, que caracterizam, que dão a roupagem externa, o envelopamento daquele empresário, sociedade empresária ou EIRELI. E de igual forma, temos também a loja da Pandora. A loja da Pandora, fica muito nítido de ver a loja da Pandora sempre com a bancada branca, as disposições das gôndolas, as disposições das vitrines. E eu também posso pensar em trade dress em um viés mais minimalista, não olhando para o estabelecimento como um todo, mas exclusivamente olhando e visualizando um produto específico. Imagine que você namora alguém e essa pessoa lhe entrega um anel em uma caixinha como essa, uma caixinha azul bebê. Só que dentro dessa caixinha azul bebê, você não viu a marca, até porque na tela vocês também não veem a marca, tem um anelzinho de fibra de coco. Um anelzinho de fibra de coco. Nitidamente você vai acabar tendo um grande rompimento de expectativa, porque a caixa de joias da cor azul bebê desta forma, né, nitidamente remete a Tiffany. Esse é o azul Tiffany, como a gente costuma dizer. Então eu acabo tendo uma composição de elementos visuais que remetem a um produto, a um empresário, a uma sociedade empresária em específico. Olhando para trade dress, é muito comum também a gente associar o conceito a um ramo específico que é o chamado fashion law, ou direito da moda. E são diversos os casos recentes que a gente tem que tratam sobre o assunto. Um exemplo seria a discussão envolvendo os sapatos das marcas Guess e Gucci, com composições visuais muito próximas e muito parecidas. De igual forma, seria um bom exemplo, em um dos casos referência ao de se discutir o fashion law, a discussão envolvendo os sapatos da coleção monocromática Yves Saint Laurent, o sapato vermelho monocromático, com o sapato da sola vermelha da empresa da rede Christian Louboutin. Então vocês veem que tem uma semelhança visual em uma composição desse produto,
do sapato. Esse foi um caso muito tratado, um caso paradigma, e que depois eu vou fazer um vídeo específico para tratar sobre ele quando for abordar algumas questões de fashion law e direito da concorrência. E tem também um terceiro caso, apenas para citar, envolvendo fashion law, que é o caso do chamado Lego Shoes, do sapato Lego, que envolveu duas empresas. Por um lado, a Balenciaga, que foi a desenvolvedora, a criadora original da composição do sapato, e por outro lado, a empresa Steve Madden, que acabou também desenvolvendo um sapato muito assemelhado, porém com uma diferença de preço superior a $4.000 entre o da Balenciaga, mais caro, e o seu similar. E você vai pensar assim, quem que usaria um sapato desses? É tão relevante a discussão que até mesmo a Beyoncé utilizou um sapato desses. E mostra algo que você pode discutir se é uma inspiração ou se é propriamente uma cópia. Mas tudo isso acaba abordando a discussão envolvendo trade dress. Mudando de cenário e não tratando exclusivamente sobre elementos visuais, trazendo outros elementos não visuais, a gente poderia pensar eventualmente em uma loja com cheiro específico de bambu, eventualmente, que vende produtos de cama, mesa e banho. Se você pensou, quando eu coloquei essa breve descrição, na M. Martin, você associou um elemento não visual à composição daquele empresário e da forma como ele oferece o seu produto ou serviço para o mercado. Então, o cheiro, o odor, também contribui para a formação do trade dress. De igual forma, a gente poderia pensar no mesmo âmbito de cheiro, perfume, nos sapatos Melissa, que tem aquele cheiro característico de tutti-frutti, que inclusive acabou rendendo uma campanha publicitária com a venda como perfume, como uma colônia do perfume, do cheiro dos sapatos Melissa. Então a gente acaba vendo que eu tenho outros elementos que contribuem para a formação do que seria o trade dress. Mas por que discutir trade dress e pensar em uma proteção do trade dress é algo tão relevante assim? Isso é tão relevante porque, por vezes, o trade dress pode acabar sendo objeto de confusão. Vamos a alguns exemplos para isso ficar claro. Primeiro, alguns exemplos que envolvem segmentos de atividade, ramos de atividade distintos. Um dos casos famosos que a gente tem sobre o assunto é o caso Maizena e Alizena. Maizena, do amido de milho, e Alizena, de produto capilar. São muito semelhantes as embalagens, que mostram uma potencial confusão envolvendo trade dress, em ramos diferentes, é verdade. De igual forma, como acontece também com o caso da maionese capilar e da maionese enquanto condimento alimentar, que também acaba gerando alguma discussão, alguma confusão. E de igual forma, nós temos também um caso que me parece muito curioso e muito interessante, que é do corote, que vocês certamente conhecem, e do sabonete corote, entre muitas aspas, que possui o mesmo invólucro, algo muito semelhante da embalagem da bebida alcoólica e do produto de higiene de mãos. E o que é mais curioso é que o preço do sabonete que se assemelha ao corote chega a ser de 3 a 4 vezes maior do que o preço do corote, da garrafinha de corote. Mas eu não sei da onde eu tirei essa informação. Provavelmente por conhecimento que me passaram. Então, esses são alguns exemplos que mostram justamente a importância de você conseguir reconhecer um potencial conflituoso envolvendo o trade dress. Quando a gente vai para o mesmo ramo de atividade, a situação é ainda mais complexa e há alguns casos paradigma sobre o assunto. O primeiro caso a ser citado é certamente envolvendo as atividades da China Box e da Y-Box, que foi uma empresa que começou também a desenvolver e a vender os seus produtos utilizando uma caixa, igual design da caixa da China Box. A demanda foi ajuizada, a China Box levou isso até o judiciário e o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Y-Box não poderia continuar utilizando uma embalagem assemelhada à China Box, tampouco o termo inbox, em razão do potencial de confusão. Um segundo exemplo que a gente tem muito importante sobre o assunto é o caso envolvendo Mr. Cat e Mr. Foot. Mr. Cat e Mr. Foot são lojas de sapato, Mr. Cat uma loja mais tradicional,
Mr. Foot, uma loja que acabou copiando e utilizando um visual assemelhado de apresentação da loja, que também teve a sua disposição visual suspensa e impedida em razão do potencial de confusão. Um terceiro exemplo que a gente tem no mesmo de atividade, esse bastante famoso, são os das geleias Queensberry e Ritter, no qual o Poder Judiciário determinou que a Ritter não poderia mais utilizar o mesmo pote em razão da semelhança. Mais um exemplo que a gente tem ainda seria do sabonete Protex com o sabonete Francis Protection. Protex da Colgate, Francis Protection divulgado, desenvolvido e difundido pela Francis Licenciamentos Limitada, que também levou a um potencial conflitivo e culminou com impedimento em sede liminar de utilizar embalagem assemelhada. E um quinto e último exemplo a gente teria da cerveja Duvel com a cerveja Deus, ou Deus, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a imediata suspensão do uso da marca e principalmente da embalagem, de qualquer referência que pudesse levar a uma confusão com a marca Duvel, com a cerveja belga. Então a gente acaba tendo alguns cenários que mostram que quando eu tenho situação semelhante, no mesmo ramo de atividade com potencial conflitivo, o trade dress pode ser sim objeto de litígio. Visto todos esses exemplos, como que então o Brasil regulamenta, enfrenta o trade dress? Como falado logo no início do vídeo, o trade dress ele não decorre de uma proteção legal específica. Não tem nada que garanta exclusividade sobre o trade dress na legislação brasileira. Porém, o trade dress pode ser protegido de forma indireta ou reflexa por meio de concorrência desleal. Então, em certa medida, o Brasil segue a orientação da Convenção da União de Paris. Diante disso, o artigo 195 da Lei de PI, da Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9279 de 96, regulamenta, em uma das suas hipóteses, a proibição do desvio de clientela por meio do uso de atos confusórios, parasitários. É justamente nesse cenário que entra a discussão sobre o trade dress, sendo que uma das consequências disso, de acordo com o artigo 209 e seu parágrafo 1º, é o pagamento de indenização decorrente do desvio de clientela, bem como a possibilidade de determinação de retirada do produto, objeto decorrente da infração do mercado e tirar definitivamente de circulação, como aconteceu em algum dos casos que foram vistos anteriormente. Em tratando do judiciário propriamente dito, da forma de decidir, o STJ ele possui algumas decisões interessantes envolvendo trade dress. E aqui eu destaco em especial um julgado, um RESP, de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, de número 1778910, de hoje de São Paulo, no qual mostra muito claramente a necessidade de verificação casuística, caso a caso, se é uma hipótese de confusão realmente ou não, e também acaba colocando a perícia como sendo uma fase do processo importantíssima para a verificação do potencial conflitivo e de confusão decorrente de uma semelhança ou mesmo uma cópia de trade dress. Então mostra que é uma situação que possui já quantidade de julgados interessante, alguma orientação de julgamento, mas não afasta a necessidade de se analisar, no caso concreto, qual vai ser a solução a ser dada. Então demanda sempre uma análise casuística. Para finalizar a discussão sobre o trade dress, é importante destacar que, por vezes, o trade dress ele vai acabar sendo objeto de uma outra proteção que não apenas essa proteção por concorrência desleal. Em alguns casos, e isso não é regra, o trade dress ele pode acabar sendo protegido por uma marca tridimensional, por um registro de marca tridimensional. Alguns exemplos disso seriam o Toblerone, o chocolate Toblerone, o leite fermentado Yakult e também a garrafa da Coca-Cola, que por incrível que pareça, isso é importante destacar, a garrafa da Coca-Cola também é considerada
é registrada como marca de alto renome, possuindo proteção ampla em qualquer ramo de atividade e não só no ramo de bebidas ou alimentos. Outros casos que a gente tem de registro de marca tridimensional, não necessariamente de alto renome, é do chocolate Baton e também do ketchup Heinz. Tirando esses casos em que eu tenho registro de marca e alguns outros que podem ser identificados, também é importante destacar uma discussão que vai ser eventualmente objeto de um outro vídeo, que é sobre a loja da Apple, a Apple Store, e a forma como ela é disponibilizada e montada, no qual se discutiu, fora do Brasil, a possibilidade de registrar a loja da Apple com marca tridimensional, como uma marca tridimensional. Mas vejam que se eu tiver marca tridimensional, isso não afasta em nada a discussão envolvendo trade dress. Só traz um outro nível, uma outra camada de proteção por meio do registro de marca. O trade dress permanece e as discussões envolvendo trade dress, idem. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem a curtida de vocês, inscrevam-se no canal que vai ter muita novidade. E uma das novidades eu deixo o trechinho inicial do Rap das Patentes, que foi o presente, vamos colocar assim, de comemoração aos mais de 500 inscritos que a gente alcançou e que a íntegra vai sair ainda essa semana. Um abraço a todos, saudações comercialistas e até a próxima. Eles falam das patentes, mas é só pra fazer crer que a publicidade de um evento justifica o poder.